Sejam bem-vindos a mais um módulo do curso Preparando Professores e Pregadores para o Reino de Deus. Hoje vamos definir a preparação da mensagem a ser ensinada ou pregada, se ela será tópica, textual ou expositiva. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas questões. E também nós veremos a estrutura básica para a elaboração de um estudo ou pregação. A elaboração de um esboço, de algo que possa ajudar o pregador ou o professor a ministrar melhor a sua aula. Então, a primeira parte que eu quero tratar com vocês é a respeito da mensagem tópica. E a mensagem tópica é aquela que apresenta um tema principal que não está vinculado a um texto específico. Ele está na sua mente, no seu coração, e você quer tratar sobre um determinado assunto. Então você diz, eu quero falar sobre isso. Então você escreve lá sobre o que você quer falar. Ele diz, eu quero abordar este e este subtema. E aí você começa a estruturar, fazer um esboço para que a sua mensagem ela tenha uma linha de raciocínio, onde ela tenha começo, meio e fim. Essa é a ideia de ter um esboço. E a mensagem tópica, então, começa com o tópico, não necessariamente com o texto, porque o texto ele será usado depois. Onde é que o texto será usado? Para dar consubstanciação aos seus subpontos. Então vamos lá. Subtemas serão definidos pelo professor ou pregador e serão referendados por textos diversos. Por exemplo, eu quero tratar sobre a divindade de Jesus. Esse é o meu tema que eu escolhi. É meu, pessoal, e eu digo, eu quero ministrar aos meus alunos sobre a divindade de Jesus. Como é que começa a divindade de Jesus? Ou onde começa a divindade de Jesus? Obviamente no seu nascimento. Então, o nascimento divinal de Jesus. E eu escolhi o texto de Mateus 1,18, como vocês podem ver. Mateus 1,18 fala a respeito da gravidez de Maria, que ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Então, eu estou dizendo que desde o início, desde o primórdio, desde o momento da concepção, isso já é obra do Espírito Santo. Mas eu quero também tratar depois disso sobre o ministério de Jesus. Quero dizer que o ministério de Jesus, ele era divinal. Ele era algo que os homens ficavam extasiados, que nenhum outro homem podia fazer algo semelhante a ele. E então eu vou usar o texto de Mateus, capítulo 7, 28 e 29. É o momento em que Jesus desce com as multidões do Sermão do Monte, do chamado Sermão do Monte. As multidões estão maravilhadas com a sua doutrina, com o seu ensino. E, obviamente, isso não vem da parte dos homens, mas vem da parte de Deus. Muito bem, trabalhando aí, eu quero chegar à questão da ressurreição. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a ressurreição divinal de Jesus fala do seu poder. Dizendo, olha, o Senhor Jesus é que tem o poder da ressurreição. E quero tratar, então, o texto de João 11, 25. É a conversa que Jesus tem com uma das irmãs de Lázaro, dizendo exatamente isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele faz uma pergunta muito séria. Crês nisto? Então eu vou trabalhar esse texto dentro dessa perspectiva de que Jesus é aquele que tem a ressurreição. Mas aí vai ficar faltando alguma coisa. Eu poderia criar um outro subtema, um subtema 4, ou posso incluir no subtema 3, que é a própria ressurreição de Jesus, dizendo que ela também é um ato divinal. E por isso eu coloco outro texto ali, de Romanos 1, 4. Desdobre isso em mais um subtema, ou inclua no subtema 3 ali. O fato é que eu vou tratar da ressurreição divinal de Jesus, tanto do seu corpo, quanto também do seu poder para ressuscitar pessoas. Então, outros exemplos de sermões tópicos ou lições tópicas, elas podem ser encontradas nas nossas lições de escola dominical. A Casa Editora Presbiteriana, ela faz a editora Cultura Cristã. Eu sou do tempo da Casa Editora Presbiteriana. Então, a Cultura Cristã, ela traz as revistas da escola dominical, que a nossa denominação faz, e nestas os temas geralmente são tópicos. As lições são tópicas. Eles têm um assunto para ser tratado e vão fazendo estas discussões dentro do texto. O preparo do estudo ou pregação textual tem como característica a escolha de um texto que servirá como base
para estabelecer uma linha de raciocínio e desse texto extrair os subtemas a serem tratados durante a mensagem. Então nós já vimos como é a questão tópica e agora estamos vendo a questão textual. Eu quero extrair do texto, quero trabalhar um texto. Vocês vão encontrar na Bíblia algumas separações. Então tem alguns títulos, aí tem uma separação, depois vem um outro título. Então entre um título e outro, o que nós temos ali é o que chamamos de perícope. É um trecho que trata sobre um determinado assunto. Então a mensagem textual é aquele que vai pegar essa perícope entre um assunto e outro e vai tratar só daquele assunto. Óbvio, vai ter que respeitar o contexto anterior, o contexto posterior, isso nós vamos ver depois. Mas o que você precisa saber agora é que quando você pega ali onde tem um título e depois tem alguns versículos até a divisão do outro título, você tem o que chamamos de uma perícope, ou um assunto a ser tratado dentro daquele texto. Então, dali, nós vamos estabelecer a linha de raciocínio e extrair dali os subtemas que nós vamos trabalhar. Eu dei um exemplo para vocês, deve estar aparecendo agora nesse momento, e nós queremos tratar Esdras, capítulo 7, o verso de número 10. Já vimos esse texto anteriormente. Então, agora eu coloquei aqui um tema e fiz 3 tópicos, 3 subtemas. Vejam lá. Tema: corações que amam ao Senhor. Então eu quero trabalhar esta questão. Está lá dentro do texto. Fala que o Esdras dispôs o seu coração. Então nós estamos falando que dispor o coração é uma atitude de amor. E então ele dispôs o coração para fazer o quê? Para buscar a sua lei. Esse é o primeiro subtema ali, né? Corações que amam ao Senhor buscam a sua lei. O segundo subtema diz que corações que amam ao Senhor cumprem a sua lei. Então ele dispôs o seu coração para buscar a lei, para cumprir a lei e, em terceiro lugar, para ensinar a lei. Então, corações que amam ao Senhor ensinam a sua lei. Todos estes pontos estão dentro de um único verso. Vejam que é um sermão textual de um verso só. Mas aqui se aplica muito bem, porque você buscou no próprio verso o tema e os subtemas. Às vezes eles estão ali num verso. Às vezes precisa ler a perícope toda ou trabalhar a perícope toda para achar os subtemas. Muito bem. O preparo do estudo ou pregação expositiva tem como característica a escolha de um livro ou epístola. Então agora nós já pulamos. Saímos do tópico, passamos pelo textual e estamos agora na pregação ou lição expositiva. Então você vai escolher um livro da Bíblia. Por exemplo, eu quero estudar a carta do apóstolo Paulo a Tito, a epístola de Paulo a Tito. Então você vai pegar verso por verso e, obviamente, respeitando as perícopes, você vai entender os temas que ali estão tratados. E ali você vai tirando aquilo que você precisa para ministrar a sua aula ou para a sua mensagem. Então, vamos lá. O professor ou pregador conduz seus ouvintes embasando sua mensagem com respeito ao contexto histórico e social, sem jamais perder de vista a mensagem da redenção. Então, o foco principal que está sempre por trás de tudo é a redenção. Como nós vamos olhar para o texto bíblico? Paulo escreve para Tito para prepará-lo para o ministério. Tito está em Creta, a igreja de Creta precisa de líderes, e Paulo diz: olha, eu deixei você em Creta para que você eleja presbíteros, para que você treine essa liderança. Daí ele vai dar uma série de recomendações, não só para Tito, para a conduta de Tito, mas também para os idosos, dos jovens, e vai dizendo: olha, você cuide disso, não se esqueça disso. Qual é o pano de fundo quando Paulo escreve tudo isso? Não é só a igreja como um todo, na sua administração e organização, mas ele está falando da redenção, porque a igreja tem que ter uma continuidade. Lembram quando eu falei que professores e pregadores são essenciais para a continuidade da igreja? Então o apóstolo Paulo está olhando para essa continuidade, dizendo: olha, eu quero que você treine pessoas, prepare pessoas para que elas continuem a fazer isso. O quê? A história da redenção. Que preguem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, como transformador de vidas. E então o Tito tinha esta possibilidade.
Muito bem, olhando para esse contexto, olhando para as dificuldades que o próprio texto traz, sabemos que Tito enfrentava alguns problemas em Creta, a igreja também era muito mundana, muito secularizada, tinha os seus problemas, o pessoal não queria andar muito certo na palavra de Deus, também eram alguns mentirosos, o apóstolo Paulo vai dizendo isso também. O Tito tem que enfrentar tudo isso, mas sempre debaixo da ideia de redenção. Sempre debaixo da ideia de transformação de vida. Então, vamos imaginar um esboço como ficaria, não em Tito, mas só o esboço em si. Vocês têm lá, texto, sempre respeitando a sequência dos versos. Então, você não pode escolher um texto aleatório ou fazer uma carta por pedaços. Se você vai pegar um livro, você vai ter que estudar todos os versos. Verso por verso, você vai atendendo ao que está escrito dentro daquelas perícopes e vai criando a sua situação. O que é um tema? Esse tema tem que ser extraído do próprio texto. Ah, mas é uma pregação expositiva. Se eu vou falar verso por verso, vou olhar as palavras e tal, para que fazer um esboço? O esboço não é para o texto em si, mas é para a sua preparação. Para que os seus alunos acompanhem sua linha de raciocínio. Para que você tenha um ensino substancial. Eles precisam disso. O professor que está bem preparado, ou o pregador que está bem preparado, conduz os seus ouvintes àquilo que ele deseja. E aí entra a questão do propósito. Qual é o propósito? Eu estou pregando esse texto, essa parte do Evangelho, essa perícope do Antigo Testamento, por quê? Para quê? O que eu quero que os meus ouvintes ou os meus alunos façam? Porque uma aula que não tem um propósito, se for só para explicar o texto bíblico, só para uma aquisição de mero conhecimento, qual é a vantagem? Isso é muito pobre. Olhem para Cristo Jesus. Cada vez que ele pregava ou ensinava, ele tinha uma aplicação prática. Ele dizia, olha, está vendo o que eu disse? E vocês, o que vão fazer com isso? Qual é a atitude que eu espero de vocês? Nem que fosse, olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A ideia é chamar a atenção deles, a atenção de tal forma que possa entrar nas suas mentes, nos seus corações, e haver uma transformação de vida. Propósito, então, aqui é definir o que deseja que os seus ouvintes façam. Um bom professor, um bom pregador, tem esses propósitos. Sabe onde quer que os seus alunos cheguem. A introdução. A introdução, ela ancora a leitura com os eventos anteriores e, se possível, com os posteriores. Estamos falando aqui de um sermão ou de uma pregação que é expositiva. Então eu vou falar de um determinado texto, ele não pode estar jogado, solto, de qualquer maneira. Não, ele tem que estar linkado ao texto anterior. Ele está vinculado a todo um contexto dentro daquele livro, dentro daquela história, dentro daquele momento que eles estavam vivendo. Então a introdução serve para levar o seu aluno, o seu ouvinte, àquele momento. E dizer assim, olha, isso eles estavam vivendo. O professor, se tiver bastante habilidade, também pode fazer já uma contextualização. E dizer assim, olha, você está vendo o momento que eles estavam passando? Ah, nós estamos passando algo semelhante aqui também. E aí chama-se contextualização. Pode ser feito na introdução, pode ser feito nos pontos, mas o fato é que ele vai jogando com isso e trazendo a mensagem de Deus para a atualidade. Não para aqueles corações do passado, mas para os corações que estão presentes, seja no templo, seja na internet, aonde quer que eles estejam. Que eles possam ouvir, entender e aplicar a palavra de Deus. Muito bem. Primeiro, o segundo e o terceiro ponto, ou subtemas, eles serão extraídos do fluxo do texto lido. Então, dentro do fluxo, dentro do próprio texto, esses subtemas vão aparecendo. E daí nós temos a conclusão e a aplicação prática. Então, é o fechamento. Então, eu disse, olha, eu quero isso, eu espero que vocês façam isso. E daí vem o desafio. Vocês vão fazer? Vocês sabem que isso é bom para a vida de vocês? Eu costumo dizer que a mensagem da palavra de Deus sem uma aplicação prática não é palavra de Deus. Ela precisa desafiar alguém a alguma coisa. Eu posso pregar sobre o amor de Deus.
Eu posso filosofar sobre o amor de Deus. Eu posso dizer, o amor de Deus é lindo, o amor de Deus é maravilhoso, o amor de Deus é de tudo. Mas se eu parar aqui, o que isso vai influenciar na vida daquelas pessoas? Deus me ama, ou o amor de Deus é bom. Não pode parar por ali. O amor de Deus é grande, maravilhoso, é fantástico, mas nós temos que aplicá-lo. E dizer assim, olha, assim como Deus nos amou, devemos amar uns aos outros. Foi isso que Jesus disse. Não estou inventando. Ele já está dizendo, você tem que amar. Você está amando o seu irmão? Você está amando a sua irmã? Você está amando os seus alunos? Se entregando por eles, dando o melhor da sua vida por eles? É isso que precisa uma boa mensagem. É isso que precisa um bom sermão. É chegar no final e ter um desafio onde aquelas pessoas que estão ouvindo possam dizer, não, isso é para mim. Eu tenho que ter uma resposta à mensagem que eu acabei de ouvir. Eu tenho que fazer algo. Não é para ser salvo, mas é em resposta à salvação que o Senhor produziu em minha vida. João fala muito bem na sua carta, quando diz assim, que nós não o amamos primeiro, mas Ele nos amou. E é por isso que nós o amamos. Então, nós temos sempre uma resposta ao amor de Deus. É Ele quem traz a sua palavra, revela a sua palavra, e nós temos que dar uma resposta à palavra revelada. Então, como professor e como pregador, você tem que ter isso em mente. Você precisa terminar a sua mensagem com um desafio. Depois de tudo que você ouviu, o que você vai fazer? Que resposta você vai dar para Deus? Nem é tanto para a igreja ou para as pessoas, mas para Deus, porque a palavra é de Deus. E a palavra de Deus diz que ela não voltará para Ele vazia. Vai servir ao coração das pessoas. Vai alcançar alguém. Vai transformar alguma vida. Essa é a função de um bom esboço de sermão. É fazer com que o pregador não perca de vista isso. Eu quero preparar a mensagem, eu quero conduzir os meus alunos ou os meus ouvintes nesta linha de raciocínio e lá no final eu quero dizer para eles, o que vocês vão fazer com isso? Para isso que serve um bom esboço. Para meditar. Qual a melhor forma de pregar ou ensinar? Isso vai ficar a seu critério. Você é o professor, você é o pregador. Você tem a capacidade de olhar e dizer assim, puxa, Deus está falando no meu coração para trazer esta mensagem. Você pode colocar-se dessa maneira e dizer, vou fazer assim. Ou então você vai dizer, não, eu quero que Deus me use todo domingo, como quem vai escolher o outro tema também vai fazer a mesma coisa, mas eu quero fazer com que Ele me use todo domingo a partir de um texto bíblico. Eu quero que Ele me use para estudar este livro ou esta epístola. Você define. Deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração, veja o que você tem mais habilidade ou afinidade e deixe fluir. Deixe que Deus te use. Segundo ponto para meditar. É realmente necessário estruturar a pregação ou o ensino? É necessário realmente fazer um esboço? É realmente necessário ter uma ideia clara, uma linha a ser seguida? Ou você vai confiar nos seus próprios instintos e dizer, eu vou abrir a minha boca e o Espírito Santo vai falar? Será que é assim que funciona? Muito bem. Terceiro, por que fazer uma aplicação prática em qualquer tipo de mensagem? Se eu estou fazendo uma mensagem expositiva, por que eu vou fazer uma aplicação? Se eu estou fazendo uma mensagem textual ou uma mensagem tópica, por que fazer uma aplicação? Por que dizer aos alunos o que Deus espera deles, ou o que eu, como professor, espero deles, ou como pregador, espero deles? Para que fazer isso? Tem sentido? Tem significado? É algo para você meditar. Você tem que escolher e entender e chegar às suas próprias conclusões. Pense sobre isso. E no próximo encontro daremos continuidade. Fiquem com Deus.